Graça e paz, queridos irmãos. Vamos hoje meditar num trecho do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Está escrito no capítulo 6. Vamos ler começando no versículo 30. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 6, versículo 30, onde está escrito assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Sobre isso, vamos meditar um pouco hoje. As pessoas têm necessidades variadas e necessidades contínuas, e você é uma pessoa só para cuidar de toda a demanda. E quantas vezes você se cobra achando que você tem que dar conta de todas as coisas. Você tem que assumir os problemas de todas as pessoas que vêm a você. Então você fica se cobrando, você fica exausto e ainda sente culpa quando não deu conta. Ouça o que Jesus Cristo, o seu Senhor e meu Senhor, o Deus eterno que veio a este mundo visivelmente, ouça o que ele diz aos seus discípulos no versículo 31. Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. Aqui, esses discípulos tinham sido enviados por ele de 2 em 2, se você quiser ler o capítulo todo, capítulo 6 de Marcos, você vai ver, eles tinham sido enviados de 2 em 2 por Jesus Cristo para pregarem o Evangelho. E agora eles estão voltando desse trabalho missionário. Enquanto isso, muitas coisas aconteceram, inclusive João Batista foi decapitado nesse período. Agora eles chegam e Jesus Cristo diz para eles: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. Esse povo agora que voltou precisa de silêncio para ter intimidade com Deus, a fim de que eles possam se comunicar com o povo novamente. Quando nós vemos um exemplo lá no Antigo Testamento, em 1 de Reis, no capítulo 19, Elias estava exausto. Ele tinha tido toda aquela demanda indo para Querite, de Querite ele foi para Sarepta, e de Sarepta ele volta para um confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo, e agora ele está ameaçado de morte por Jezabel. E agora ele sobe para encontrar com Deus. E quando ele tenta falar com Deus, quando ele quer abrir o coração, ele estava tão agitado internamente, com tanta ansiedade, com tanta dor, não estava entendendo bem as coisas por causa da exaustão. Ele tenta falar com Deus, mas então vem um vento forte. Mas a Bíblia diz que o Senhor não estava no vento forte. Então ele tenta, ele faz um esforço. Veio o terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Então ele tenta e tenta, porque ele quer falar com Deus. Vem o fogo, mas Deus não estava no fogo. O bom de tudo é que Elias não desistiu. Ele continuou tentando a sua intimidade com Deus e ele percebeu, a Bíblia diz, um cicio
suave e tranquilo. E é aí que ele vai, então, se render à presença de Deus. Nós precisamos nos afastar do barulho, do movimento, para que possamos distinguir a voz de Deus no meio de tantas demandas que nós temos. Quantas vezes você está assoberbado na igreja? Porque quando na igreja encontram uma pessoa que gosta de fazer, que gosta de trabalhar, então todas as pessoas jogam o trabalho para cima dela. Não se esqueça, quando você se rendeu a Jesus Cristo, você se rendeu a Ele. Você não se rendeu a uma instituição. Você se rendeu a Jesus Cristo. O trabalho da igreja é bom que você faça. E é até necessário que você se envolva com tudo e que você produza ali. Afinal de contas, nós somos o corpo. Mas cuidado para você não se assoberbar de afazeres e que esses afazeres venham a prejudicar o seu tempo com Deus. Antes de mais nada, você precisa do seu tempo com Deus, da sua intimidade com Deus. Olha o que está escrito na Bíblia. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, entre todos os discípulos, ele escolheu 12 para estarem com ele, para ministrarem a palavra e para exercerem a misericórdia. Mas antes de tudo, para estarem com ele. É isso. Deus não abre mão de você, da sua intimidade com ele, só porque tem trabalhos para serem feitos no ministério. Abra os seus olhos. Todo o trabalho que você faz não substitui o tempo que você devia estar com Deus. Você precisa se afastar do burburinho, dos movimentos, dos eventos, para se retirar. A palavra de Jesus é: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Um lugar deserto significa que você não tem gente em volta para você fazer as coisas. Quantas vezes nos esquecemos disso? Nós precisamos nos afastar para discernir a voz de Deus. Nós restauramos, quando estamos a sós com Deus, a nossa energia na presença de Deus. Você vê Davi dizer no Salmo 23 que ele nos leva a pastos verdejantes, que ele restaura a nossa alma. Então, nós precisamos perceber esse momento. Se ele nos leva a pastos verdejantes, significa que ele nos leva ao alimento verdadeiro e ele restaura a nossa alma. Quantas vezes você está com a sua alma danificada, exausta, ansiosa, porque você está numa demanda de trabalho muito grande, mas se você se afasta para ter um tempo com Deus, ele vai restaurar esse dano que você sofreu. Porque quando você está ansioso, até para orar é difícil. Nós vamos ver Daniel, no capítulo 6 de Daniel, no versículo 10, está escrito que Daniel orava 3 vezes ao dia. Daí você vê o grande homem de oração que era Daniel, o grande líder que foi, o exemplo de profeta que foi Daniel, porque orava de joelhos 3 vezes ao dia, com as janelas abertas, voltado para Jerusalém. O Salmo 5, no versículo 3, diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. Minha pergunta para você agora é essa:
Será que Deus já ouviu a sua voz esta manhã? E ontem de manhã? E anteontem? Como tem sido? Será que a primeira coisa que você faz ao abrir seus olhos é dizer uma palavra para o seu Pai? Se você está cansado, você não tem mais tempo para nada, você precisa seguir o convite de Jesus Cristo. Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. Como nós fazemos isso? Escolha um lugar na sua casa. Não precisa muito tempo. Você chama Pai e respira. Respira muito. Leia um versículo. Cante um momento para Deus. Você pode cantar uma música que você mesmo criou para Ele, apenas dizendo: Senhor Deus, meu Pai. Diga algo do seu coração e vá jogando fora, jogando sobre Ele a sua ansiedade, porque o excesso de trabalho, ele traz o cansaço que muitas vezes você nem percebe e ele vai gerando em você um desgaste. Cuidado com o trabalho que Deus não mandou você fazer e nem está exigindo de você. Mas pessoas podem jogar peso sobre você se ele souber que você quer carregar tudo. Cuidado, porque isso pode prejudicar você. Vamos, neste momento, levar diante de Deus essa nossa situação. Senhor Jesus, nós chegamos diante de Ti neste momento, aceitando esse convite que o Senhor fez aos seus discípulos. Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Nós chegamos neste momento diante do Pai, trazendo este convite do Senhor Jesus, pedindo ao Pai, me perdoa por ter me deixado encurvar debaixo de uma demanda que não é tua, pelo excesso de trabalho que foi imposto a mim e que eu permiti e que eu assumi, Senhor. Me perdoa por isso, porque eu sei que o Senhor fez o dia para trabalhar, a noite para descansar, mas eu tenho assumido noite e dia trabalho que eu sei, neste momento, que o Senhor não está exigindo de mim. Então, Senhor, recebo o teu perdão e te peço, dá-me um coração que te busque, dá-me um coração que tenha alegria na tua presença, que tenha estabilidade para permanecer diante de ti. Eu te peço, ó Pai, que eu possa descansar em ti, me alimentando da tua presença. Eu não preciso de muitas palavras para te dizer, apenas descansar na tua presença, como uma criança que descansa nos braços do seu pai, sem se preocupar com o que vai acontecer. Eu te entrego o meu tempo, eu te entrego mais uma vez a minha vida e te peço, ó Pai, um coração que me leve a descansar em ti. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.